Pessoal, vamos dar início ao nosso curso de fundações. Nós vamos focar a NBR 6122 de 2019, que é a nossa norma de projeto e execução de fundações. Espero poder contribuir para o aprendizado de vocês. Estou mergulhando, estou estudando, estou aprofundando cada pedacinho da norma para poder fazer um curso muito legal, muito prático e que vocês possam entender de forma fácil e tranquila. Um abraço, vamos lá para a primeira aula! Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula sobre escopo. Fazendo um resumo aí para vocês aí do meu currículo, que a gente não teve oportunidade ainda de falar, tá bom? Eu sou doutor em engenharia de estruturas, mestre em engenharia de estruturas, fiz especialização em estruturas, mas sempre aplicando na área de geotecnia de fundações. Era a minha experiência profissional em fundações, tá? Fiz engenharia civil também na Federal, né? Hoje eu quero falar então iniciar a nossa conversa sobre a norma de projetos e execução de fundações, que é a NBR 6122 de 2019, do ano passado, ela foi lançada no ano passado. Nós temos uma contribuição muito boa para fazer a respeito dessa norma. Então, primeira coisa, nós vamos começar pelo item 1 da norma, que é escopo. Né? Como que é essa história de escopo? Para isso nós temos que entender, na teoria, o que significa a palavra escopo. O item 1 da norma é escopo, mas eu vou agora uma teoria. O que significa no vocabulário da língua portuguesa escopo? O escopo é a finalidade, o alvo, né, ou o intento que foi estabelecido como meta final. Né? O escopo é o objetivo que se pretende atingir, é sinônimo de fim, propósito ou desígnio. Né? Então esse é o escopo, esse é o significado de escopo. Ponto em que se mira, então é o alvo. Então o escopo desta norma é exatamente o quê? Aonde que essa norma mira? Qual é o objetivo dela? Qual é o intento? Qual é a meta dessa norma? Olha só, o que está escrito lá para a gente? Essa norma especifica os requisitos a serem observados no projeto e execução de fundações de todas as estruturas de engenharia civil. Então, ali é bem destacado que nós temos ali os requisitos, o que deve ser levado em conta no projeto e execução de fundações de todas as estruturas de engenharia civil. Por que eu estou destacando todas? Vocês vão ver daqui a pouco. Requisitos, condição para se alcançar determinado fim, né? Esse é o requisito para a nossa norma, NBR 6122 de 2019. Quais são esses requisitos? Condição para se alcançar determinado fim. Todas as estruturas da engenharia civil. Por que eu estou destacando isso agora nessa norma de 2019, gente? É importante a gente ter isso em mente. Porque se a gente olhar para a norma, fica de olho, hein? Se a gente olhar para a norma de 2010, olha que lá tinha uma introdução. Essa introdução não tem mais na norma atual. Essa introdução falava assim, ó, essa norma trata dos critérios gerais que regem o projeto e a execução de fundações de todas as estruturas convencionais da engenharia civil, compreendendo residências, edifício geral, pontes, viadutos, etc. Obras especiais, olha só, o detalhe que estava lá na de 2010 e não está mais na de 2019. Obras especiais, como plataformas offshore, linhas de transmissão, etc., são também regidas por essa norma no que for aplicável, todavia obedecendo às normas específicas para cada caso particular. Essa observação não tem mais nessa norma. Então, aqui nós temos aqui, ó, todas as estruturas de engenharia civil. Isso é importante para a gente ter de olho. Então, olha só, na sequência do escopo, essa norma ela não contempla, guarda isso em mente, não contempla, já de cara, no início da norma, aquela folha que a gente passa rapidinho sem olhar direito. Tá? Essa norma não contempla aqueles tipos de fundação, isso aqui já é a 2019, hein, gente? É a atual, ó. Essa norma não contempla aqueles tipos de fundação que têm aplicação restrita, ou seja, sapatas estaqueadas, radier estaqueado, estaca de compactação, melhoramento do solo, então, etc.
e aqueles que estão em desuso, igual os caixões pneumáticos. Daqui a pouco eu vou mostrar umas figuras para vocês entenderem exatamente quem são esses caboclos aqui que estão sendo mostrados aqui nessa história. Tais fundações podem ser utilizadas com as adequações que sejam necessárias a partir dos tipos aqui apresentados. Então, a gente pode usar essas fundações? Sim, podemos, mas não contempla a norma. Nós temos que fazer adaptações. Então, a gente precisa aprender, nós precisamos pesquisar, a gente precisa aplicar. E nós vamos fazer isso aqui nesses momentos que a gente vai estar juntos semanalmente. Olhar fundação por fundação, tipo de cálculo por tipo de cálculo, dimensionamento por dimensionamento, de olho nas exceções, onde buscar informação. Isso vai ser muito importante para a gente. Conto com a ajuda de vocês, com os comentários, com a contribuição, e a gente vai caminhar nisso aqui juntos. Então, ó, destaque. Olha a cara desconfiada do meu amigo ali, hein? Essa norma não contempla aqueles tipos de fundação que têm aplicação restrita. Sapatas estaqueadas. Sapatas estaqueadas, eu vou alertar para vocês da figura. Isso vale reforço, que a gente reforça a sapata. Nós vamos comentar isso em alguma aula para frente. Radier estaqueado. Uma fundação muito interessante, mas que não é contemplada nesta norma. Estacas de compactação, melhoramento de solo, e aqueles que estão em desuso ultimamente, por exemplo, os caixões pneumáticos. Vamos falar de mais outros também. Tais fundações podem ser utilizadas, repito, com adaptações que sejam necessárias. Vamos aprender essas adaptações aqui também, pessoal. Olha, só para curiosidade, né? Sapata estaqueada. Christian, eu nunca vi isso na minha vida. Olha, esse desenho aqui, esse esquema, já está mostrando o que a gente vai ver lá na frente no nosso curso, que são os reforços de fundações. Os reforços de fundações são sapatas, podem ser, né? Sapatas, fundações diretas executadas com o tempo, e com algum aumento de carregamento, alguma falha no projeto, nós podemos ser contratados, ser convocados exatamente para a gente trabalhar nesse reforço, estaqueando, né? Estaqueando e reforçando a sapata. A norma não contempla esse tipo de coisa, nós precisamos adaptar algumas coisas, né? Aqui embaixo, aqui, ó, estou te mostrando um radier estaqueado, uma estrutura de radier estaqueado, né? Que nada mais é do que uma laje sobre estacas. Aqui do lado, né, melhoramento de solo, né, estacas de compactação para melhoramento de solo. Nós vamos falar de estacas usando só local, nós vamos falar muita coisa sobre isso aqui no curso, mas a norma não contempla, eu preciso adaptar, preciso pesquisar. Grandes conhecedores do assunto que podem nos ajudar muito da gente sair do nosso quadradinho, tá, gente? Sair daquele convencional, sapata, tublão, estaca. Vamos trabalhar isso aqui no nosso curso, tá bom? E aqui o caixão pneumático, isso já é desuso, porém, a mente do engenheiro de fundações tem que estar muito clara, tudo que existe de antigo, para adaptar para o novo, para a gente poder, com conhecimento, ter solução. Engenharia é isso, gente. Ctrl+C, Ctrl+V pode acontecer? Pode, com responsabilidade, mas eu preciso analisar como engenheiro, engenhar, né? E dar as minhas opiniões. E o que vai vir a seguir? Na próxima aula, nós vamos falar de referência normativa da norma, que é o capítulo 2 da norma, tá? Quais são as normas que são referência para a gente trabalhar com projeto e execução de fundação e por quê? Isso é muito importante, gente. A gente, às vezes, não olha as referências. Referência é base teórica para a gente trabalhar. E teoria não é chato. Teoria, por que a gente é forte na teoria? Para ser forte na hora de resolver problemas. Engenheiro é forte na teoria para ser forte na hora de resolver problemas. Isso é engenharia, galera. Então, assim, referências normativas e depois termos e definições. O que é chato lá na norma, tá lá, fala lá, né? O que é carregamento característico, o que é fundação direta, o que é fundação profunda. Nós vamos passar item a item, explicando, desenhando, colocando uma figura, mostrando do lado, por cima, de baixo, para a gente entender item a item, para sair fera dessa aula, dessas aulas aqui, sabendo muito de fundações, ok? Então, fecho hoje essa aula com essas informações importantes sobre escopo. O que é o escopo dessa norma? O que não está? O que está fora de escopo dessa norma? Isso é importante para a gente saber até nas nossas discussões teóricas, discussões fundamentadas
nessa norma, da onde saiu, o que está nebuloso na norma, nós vamos falar isso também, o que está escondidinho em algum cantinho, nós vamos falar sobre isso. Me acompanhem na minha página do Instagram, acompanha lá, @ChristianPorcino, me acompanhe nesse canal, que eu prometo, nós vamos aprender muito juntos, ok? Um abraço para vocês. Pessoal, estou preparando aqui o nosso conteúdo das próximas aulas, estudando a fundo a norma brasileira, fazendo pesquisas, anotando tudo aqui, ó, capítulo 6, capítulo 7, fundação rasa, capítulo 6, segurança nas fundações, fundações profundas no capítulo 8,